Queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez no programa Jubileu da Esperança. Eu sou o Padre Jorge Ricardo Valois, secretário de Pastoral da nossa Arquidiocese e vigário na Paróquia São Francisco de Assis, Boca do Rio. E nós temos a alegria de ter mais uma vez aqui o cônego Manuel da Paixão, que é o deão do cabido da nossa Arquidiocese, também doutor em liturgia, pároco da Igreja Nossa Senhora dos Mares e também responsável da Comissão Arquidiocesana de Liturgia, está aqui, vai falar conosco sobre esse importante tema trazido pelo Concílio Vaticano II, que é o tema do domingo, da valorização e da centralidade do domingo. Boa tarde, Padre Manuel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Caro Padre Jorge, boa tarde também a todos aqueles que nos escutam nesse momento. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Muito bem. Então, nós estávamos falando no programa da semana passada sobre a recuperação dessa centralidade do domingo, da valorização do domingo como a nossa Páscoa semanal. Porque, de fato, a finalidade da instituição da Eucaristia podemos dizer que é dupla. A primeira é perpetuar o sacrifício de Cristo na cruz. E a segunda finalidade é confiar à Igreja o memorial de sua morte e ressurreição. Então, explica para nós essas duas finalidades e como elas estão entre si relacionadas com o domingo. Falando aquilo que nós já dissemos precedentemente, o domingo ele é a atualização, a colocação em ato desse acontecimento da cruz. Então, quando nós falarmos de domingo, necessariamente devemos nos remeter ao sacrifício redentor de nosso Senhor na cruz. O que foi que aconteceu? E falar da redenção de nosso Senhor na cruz, nós falamos daquilo que ele fez precedentemente, pré-anunciando aquilo que se realizaria na cruz, isto é, ele deixa para a Igreja, de modo sacramental, a Eucaristia. O que é a Eucaristia? Como disse, é o prenúncio daquilo que Jesus faria, aquilo que aconteceria com ele na Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, nosso Senhor, ele foi sacrificado, podemos dizer assim. Ele foi sacrificado no alto da cruz. Derramou seu sangue por mim, por você, por nós, pela humanidade inteira. A forma que ele pediu à Igreja para perpetuar esse seu sacrifício redentor foi instituindo o sacramento da Eucaristia na Quinta-feira Santa. Então ele, ao se reunir com os 12 apóstolos, naquele contexto de uma ceia judaica, ele toma o pão, mas ali acontece uma grande novidade naquele momento, porque nós podemos imaginar que os apóstolos ficaram perplexos, porque até então nosso Senhor ele estava seguindo aquele ritual judaico. Mas eis que em um determinado momento ele modifica as palavras. Então, quando ele toma aquele pedaço de pão, ele vai dizer, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Esse corpo que será entregue quando? No dia seguinte, na sexta-feira. Depois ele toma aquele cálice de vinho que beberia, precedido da oração de salmos de ação de graças, e ele diz, isto é o meu sangue que por vós será derramado para a remissão dos pecados. Quando esse sangue será derramado? No dia seguinte, a Sexta-feira Santa. Então, de forma, ele antecipa sacramentalmente na quinta-feira aquilo que lhe aconteceria na sexta-feira. Então, ao dizer as palavras, que nós dizemos as palavras da consagração, ele diz para os apóstolos, fazer isto em memória de mim. Então, essas duas realidades, elas estão entrelaçadas. Quais duas realidades? Como o Padre Jorge mencionou. A realidade do sacrifício e a realidade do memorial. A Eucaristia, ela é sacrifício. Por quê? Porque ela atualiza, ela faz com que se torne presente
aquilo que aconteceu com Jesus na Sexta-feira Santa. E de que modo a redenção operada por Jesus se torna especialmente presente para nós hoje, através do sacramento da Eucaristia. Então, todas as vezes que nós celebramos, nós fazemos a memória daquele fato. Mas aqui é importante recordar o seguinte, que essa palavra memória, ela não tem o mesmo significado em certo sentido da memória que nós temos hoje. Não se trata de uma mera recordação psicológica, mental de um fato que me aconteceu no passado. Mas até mesmo nesse sentido, quando nós recordamos de um fato que aconteceu no passado, por exemplo, o dia da nossa ordenação, o dia da nossa formatura, nós trazemos para o presente aquilo que nós vivemos naquele dia. Nós somos tomados de uma certa emoção quando recordamos determinados fatos passados. Mas aqui, quando a igreja faz memória da Eucaristia, ela simplesmente não é tomada de uma emoção, de uma alegria do passado, mas ela tem esse poder deixado pelo próprio Cristo de fazer com que a redenção, a salvação se opere no dia de hoje. Então, sacrifício e memória, eles estão indissociavelmente ligados. E tudo isso acontece primordialmente em qual dia da semana? No domingo. O domingo. Então, por isso que muito mais do que um preceito, muito mais do que uma obrigação, é uma alegria que nós temos, né? Quando nós nos reunimos, é uma graça que nós temos quando nós nos reunimos para a celebração da Eucaristia Dominical. Como você diz, olha, é uma graça, né? Não, eu vou à missa porque sou obrigado. Não, eu vou para a missa para cumprir esse preceito, porque se eu não for, o Senhor me castigará. Eu estou em pecado mortal. Não deixa de estar mesmo. Exatamente, não deixa de estar. Mas a razão pela qual não é porque você vai ficar em pecado mortal, mas é porque você precisa o quê? Olha, agradecer, oferecer a Deus o santo sacrifício, e por isso, e somente depois disso é que aí a igreja colocou o preceito para iluminar, como bússola, como referência. Exatamente, como bússola, como referência, e até porque a igreja ela é uma comunidade, né? Então precisa de normas, precisa de princípios, né? Para que cada um não pense, não faça, não, eu vou na igreja tal dia, eu não quero ir hoje, eu quero ir amanhã, não. Então a igreja viu desde o começo que o domingo é o dia no qual ela faz a memória desse sacrifício redentor de nosso Senhor. Uma questão assim, padre, que muitas pessoas me perguntam, eu já escutei assim, padre, eu estou indo na missa dia de terça, porque dia de domingo eu não posso, que eu vou viajar com minha família. Eu sempre vou para uma casa aí no litoral, então eu venho só dia de terça e para mim está resolvido. Eu não já estou participando da missa dia de terça? Qual é a diferença então? Como explicar do assento litúrgico sacramental? Porque é a mesma celebração da missa, que tem terça e tem no domingo. Qual é a diferença? Por que o domingo ficou com esse assento especial? Como nós falamos no programa anterior, nós devemos honrar aquilo que a igreja nos transmitiu. E a igreja viu desde o começo que o dia central na semana é o domingo, e devemos frisar sempre, porque foi no domingo que nosso Senhor ressuscitou. Então, a evocação que nós fazemos do mistério pascal é no domingo e não na terça. Muito embora na terça também se celebre a Eucaristia, mas até mesmo existe, digamos, pequenas diferenças na celebração da terça e no domingo. Por exemplo, na terça-feira nós não rezamos o Glória, na terça-feira nós não rezamos o Credo, né? Então nós fazemos isso no domingo. Então, até desse ponto de vista, a igreja ela reveste esse dia de particularidades próprias e especiais em relação aos outros dias da semana. E como nós falamos precedentemente, digamos, o centro do domingo, quem é? O centro do domingo é Jesus.
O centro do domingo é a Eucaristia. O centro do domingo não sou eu, nem é o meu programa de lazer, né? O meu programa de lazer é importante, mas ele vem de modo secundário, né? Então, hoje, nós vivemos nessa sociedade do individualismo, né? Digamos, o que importa é a minha ideia, né? O meu parecer. E você imagine, Padre Jorge, se você está numa comunidade na qual vários fiéis, ou muitos deles, digam, olha, tenho minha casa de praia, ou eu vou viajar no dia de domingo, então vou na terça. Que formação, que consciência, que importância essas pessoas, essa comunidade estão dando ao domingo. É por isso que ele precisa ser constantemente redescoberto e nós, enquanto pastores, precisamos fazer essa catequese aos nossos fiéis. Porque, veja bem, paralelo à nossa catequese, o mundo faz a sua catequese. Exato. E a tentativa do mundo qual é? É, digamos, afastar o pessoal da igreja, afastar o pessoal da vida de fé e, digamos, tirar essa centralidade tanto de Deus quanto do domingo da vida do cristão. Mas a própria celebração dominical em si, ela tem uma, vamos dizer assim, uma importância maior do que a celebração da Eucaristia no dia de semana, por exemplo. Porque as pessoas dizem, mas é a mesma missa. Então, ou então é a mesma coisa assim, a celebração do primeiro domingo da Quaresma é a mesma missa que a celebração do domingo de Páscoa. Mas, ou seja, tem um quê a mais ali, sacramentalmente falando, liturgicamente falando, já que se a Eucaristia é esse memorial, ou seja, se tornar em ato, aquilo que está sendo celebrado no primeiro domingo da Quaresma, apesar de ser a mesma missa, não é a mesma coisa que está sendo celebrado no domingo de Páscoa. A mesma coisa, o que está sendo celebrado no dia de semana é a mesma missa, mas ao mesmo tempo não é a mesma coisa que está sendo celebrado no domingo. Então, como é que a gente explica melhor, entende melhor isso, essas diferenças que há e que a igreja, claro, como você disse, expressa isso por meio da celebração dominical, por exemplo, ser mais solene, ter glória, ter credo, ter duas leituras antes do evangelho. Mas, sacramentalmente falando, onde é que está demarcada aí a diferença disso? Olha, em primeiro lugar, nós devemos ir à origem. O próprio dia que Jesus ressuscitou. Nosso Senhor não ressuscitou na terça. Ele escolheu um dia para isso. Ele escolheu um dia. E esse dia qual foi? O domingo. Não foi na terça, nem na quarta, nem na quinta. Na quinta-feira, ele instituiu. Então, a primeira coisa é essa. O próprio Deus, ele escolheu, né, o domingo para ressuscitar. Depois, olhando para as origens, nós vemos que as primeiras comunidades, os primeiros cristãos, tendo bastante atenção a este fato da ressurreição que se dá no domingo, essa comunidade começa a se reunir qual dia? No domingo. Por isso também que o João Paulo II, ele vai dizer na carta apostólica Dies Domini, que o domingo, ele é também o quê? O dia da Assembleia. Isso. O dia da Assembleia não é a terça, claro que está lá reunida a Assembleia, mas o dia da Assembleia Dominical é o dia de domingo, né? Então, sobretudo por esses fatos, é que nós podemos dar essa demarcação bem concreta da diferença entre o domingo e os outros dias da semana. E como falei, tem essa acentuação, digamos, de certas características que são próprias do domingo e não de outros dias da semana. E também, se nós olharmos ao longo do ano litúrgico, as grandes festas do Senhor, como a Páscoa, por exemplo, nós celebramos no dia de domingo, né? O próprio dia de Páscoa anual, o domingo de Páscoa, é no dia de domingo também, né? E muitas outras celebrações importantes ligadas à vida do Senhor, nós celebramos no domingo. Todo o tempo pascal, primeiro domingo de Páscoa, segundo, terceiro, quarto, domingo de Pentecostes, ascensão do Senhor, que aqui se transfere para o domingo. Então, por tudo isso, nós vemos essa saliência do domingo em relação aos outros dias da semana. Mas o que precisa exatamente
como tenho dito, é dessa catequese, né? Porque antes, digamos, se você conversasse com um católico, por exemplo, de 50 anos, ou 60 ou 70 anos atrás, ele não faria esse questionamento. Então, para ele, o dia central era o dia de domingo, que a gente até vê as pessoas hoje, né, as pessoas mais velhas até diziam, olha, nós temos a roupa domingueira. Exato. A roupa domingueira que era aquela roupa própria do dia de domingo. E hoje, em muitas paróquias e muitos fiéis, a gente não vê nem essa diferença, né? Aquela mesma roupa que muitos vão no dia de semana, é aquela que vai no domingo também. Então, nem isso se estabelece, essa diferença. Então, se praticamente, até mesmo na maneira de se vestir, ou melhor, é uma consequência. Claro que eu não vou aqui exagerar dizendo que os fiéis não percebem essa diferença, mas deve ser uma diferença mais nítida, mais clara. Mas essa clareza está faltando, que até nesses pontos a gente não vê tanto a nitidez dessa separação. Então a gente poderia explicar assim: o domingo é o dia que o Senhor fez para nós, como diz o Salmo, é o dia que o Senhor ressuscitou da morte e é o fundamento da nossa fé. Paulo disse: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Por isso que é o dia que nós santificamos. E como é que nós santificamos esse dia? Participando da Eucaristia. Exatamente, participando da Eucaristia. E outra coisa que nós devemos nos lembrar também, como falamos no programa anterior, a própria revelação bíblica, ela nos dá a centralidade do domingo em relação aos outros dias. Claro que a igreja, pouco a pouco, ela vai percebendo, vai tomando consciência, importância da relevância, da importância da Eucaristia, de modo que ela vai se desdobrando para os outros dias da semana. Ela vai passando a ser celebrada também cotidianamente. A missa não era celebrada cotidianamente. Não era celebrada só nos domingos. Só nos domingos, mas não demorará muito para que também passe a ser celebrada nos outros dias da semana, que a gente já vê isso até nos padres da igreja. Alguns padres da igreja até já falam de uma Eucaristia diária, né? Então, como você está dizendo, né, essa demarcação do fundamento da ressurreição, da entrega, tudo isso deve ser muito claro para o fiel católico. Então, a celebração da missa em si, porque o argumento é esse, é a mesma coisa, mas a questão é o dia que a gente santifica com a celebração da missa naquele dia. Naquele dia, exatamente. Mas vamos dizer assim, na essência, a missa de terça é a mesma missa de domingo, porque é a mesma memorial. É o mesmo memorial, é a mesma Eucaristia. Mas a questão é o tempo, porque o nosso Deus entrou no tempo, então ele santificou também o tempo, e por isso a gente tem uns dias mais importantes do que outros. Fora, então, esse aspecto do domingo em si, a gente pode, então, estender isso aos outros dias litúrgicos solenes. As solenidades que nós temos de Cristo, algumas também da Virgem Maria, já que a liturgia tem esse poder de tornar presente aquele evento da salvação. Então, por exemplo, quando nós estamos celebrando a Ascensão do Senhor, Cristo está, de fato, ali, misticamente, pela fé, também subindo ao céu naquele dia. Então, tem essa dimensão também, né? Ou seja, do Kairos, do tempo da graça, que entra no tempo deste mundo, no cronológico, e eleva a dignidade do cronológico. Então, essa dimensão espiritual também pode ser relevante, né? Para a gente ajudar a entender por que é que nós temos dias mais importantes do que outros no calendário litúrgico. Exatamente, como você está dizendo, né? Você fala de dias mais importantes, é sempre uma memória que nós fazemos desses fatos, mas fazendo a memória, aquela celebração ela se realiza, se faz presente no dia de hoje. Como tenho dito, é necessário que nós façamos a catequese sobre esses pontos. O domingo nos dá essa possibilidade de nós fazermos a memória da Ascensão, nós fazemos a memória de Pentecostes, e quando nós fazemos essa memória da Ascensão ou de Pentecostes,
aquilo que nós fazemos memória, aquele fato, aquela realidade, é sempre importante que nós frisemos. A graça é derramada no hoje. Sim, Como você exatamente. disse, ela entra no hoje da nossa vida, do mundo, da história, da nossa história pessoal. E, Padre Jorge, como falei, não é demais repetir. Essa catequese deve ser constante, para que as pessoas compreendam esse ponto que você está frisando, né? Porque o domingo é mais importante do que os outros dias, porque algumas celebrações são mais importantes do que outras, até porque na própria vida de Cristo, né? Toda a vida de Nosso Senhor é importante, mas houve determinados momentos da sua vida que chamaram, digamos, que tiveram um destaque maior. O dia do seu nascimento, o dia da sua paixão, o dia que ele sobe aos céus, o dia que ele envia o Espírito Santo. Então, tudo isso de importante, de proeminente, de certas coisas proeminentes na vida de Jesus, a igreja recuperou e faz o quê? A memória. Celebrando o rito. Celebrando o rito, e ao celebrar o rito, a memória, o documento vai dizer, a Sacrosanto Concílio, né, que nós entramos na vida dessa graça através de quê? Preces et ritos. Então, através das orações e através dos ritos. Né? Então, é isso que nós precisamos resgatar, valorizar. Não se trata de um ritualismo, mas se trata de, através do rito e da oração, nós nos imbuirmos daquilo que nós estamos celebrando. E assim ganharemos o quê? A graça. Entraremos na graça de Deus. Exato. E quando a gente valoriza o domingo, nós estamos valorizando também a centralidade de Deus na nossa vida, né? O nome domingo quer dizer isso, o dia do Senhor. Dia do Senhor. Então, recuperar, ao celebrar o domingo, ao colocar a missa dominical como prioridade no nosso domingo, nós estamos como que dizendo, Deus tem a prioridade na minha vida. Isso é tão importante que você falou, fazendo da etimologia do nome, né? Domingo quer dizer o quê? Dia do Senhor. Porque é interessante, se nós vermos até a base judaica, os outros dias da semana não tinham nome. Sim. O único nome era o sábado, né? Tanto que também o domingo, inicialmente, ele não tinha nome, era chamado de o primeiro dia. Ou seja, o ponto de referência era o sábado. A Era partir o do sábado como o sétimo e último, aí tinha o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Exatamente. Sábado, o sétimo dia, era o sábado. E esse primeiro dia da semana, ainda mencionado lá no Novo Testamento, não tinha nome. Primeiro dia da semana. Então, esse dia é tão importante que é o dia de quê? Da nova criação. Por quê? Foi no primeiro dia da semana que Deus iniciou a criação do mundo. É no primeiro dia da semana que o mundo é recriado através de quê? Através da ressurreição de nosso Senhor. Cristo, um novo Adão. Cristo, novo Adão. Cristo, aquele que recria a humanidade, aquele que recria o mundo. E aqui, mais uma vez, a gente volta. Por que, então, domingo é mais importante em relação à terça-feira? Então, ele é o dia da recriação da humanidade. É chamado também de oitavo dia, aquele dia sem fim. O dia escatológico. O dia escatológico, o dia eterno, né? Porque 8 é o oitavo, né? O oitavo. O oitavo no sentido de que a semana só tem 7 dias. O oitavo dia, então, seria o dia que sai do cronológico e entra no dia do eterno, né? Entra no dia do eterno, e essa possibilidade quem nos dá? O domingo. O domingo. Por isso que nas igrejas antigas a pia batismal era em formato octogonal. Octogonal. Porque pelo batismo você já entra nesse dia da eternidade, já ressuscita com Cristo, né? 8, então, é o número da ressurreição. E realmente, Padre Manuel, o senhor falou bem sobre essa mudança de costumes que a gente nota hoje na sociedade. O senhor falava, né, há 60, 70 anos atrás, ninguém jamais faria um questionamento se a missa do domingo é mais importante que a missa da terça, porque lá era outro mundo, muitas vezes a sociedade era mais rural e era guiada pelos ritmos do tempo, pelos ritmos da própria igreja, por isso o domingo tinha a centralidade. Só que hoje o domingo é mais visto como a conclusão do fim de semana. Parece que o domingo
virou o último dia da semana, não o primeiro, né? Então, como é que a gente pode, na nossa experiência cristã, na experiência das nossas famílias, que estratégias espirituais? Jesus disse, né? Sede prudentes como as serpentes. Então, a gente é chamado a defender aquilo que é essencial como a serpente. Defender a cabeça, e a nossa cabeça é Cristo. Ou seja, o essencial da nossa fé está em defender a Cristo, e um dos essenciais em defender a Cristo está na missa dominical. Mas, pastoralmente falando, para as nossas famílias, para os nossos leigos, quais estratégias a gente deve adotar para defender o domingo? Porque é isso que nós somos chamados a fazer, defender o domingo como o dia que Deus fez para nós e não deixar nada roubar o domingo de nós. Olha, você toca num ponto que é muito importante, né? Não teria uma receita pronta, né? Porque as pessoas são diferentes As também. pessoas são diferentes, os desafios que nós encontramos são grandes. Você falou que antes o mundo era rural, de fato. Nós vivemos agora num mundo muito materialista, num mundo urbano, num mundo muito consumista. É um mundo de muito prazer. Nós estamos numa sociedade, não somente aqui em Salvador, mas a sociedade ocidental. Ela vive o chamado hedonismo e a busca do prazer pelo prazer, a minha satisfação. E o domingo, ele é esse dia no qual, digamos, as pessoas querem desembocar o cansaço que viveram ao longo da semana, mas simplesmente do ponto de vista simplesmente humano e material. Então, o que fazer? É a grande pergunta, né? Se nós olharmos o documento de Aparecida e também os papas, eles dão indicações, algumas pistas para a comunidade. Eu parto sempre da catequese, da necessidade da catequese, a necessidade da formação. Em primeiro lugar, nós pastores é que nós devemos estar convencidos. Se o próprio padre ele não está convencido de que o domingo é importante, que é uma coisa até, digamos, esquisita dizer que o padre não teria essa consciência da importância, mas ele precisa colocar na sua catequese, ele precisa também despertar para essa necessidade e assim formar a sua comunidade, os seus leigos. Até se nós nos perguntarmos, Padre Jorge, olha, quando foi que você que participa de uma comunidade se reuniu para uma formação sobre o domingo? Na sua paróquia, quando foi que houve? Acredito que nunca, para tratar especificamente desse tema. E se nós vivemos numa sociedade que esqueceu o sentido do domingo, é premente, isso é necessário que nós nos reunamos, que nós demos a formação sobre a importância desse dia. Em primeiro lugar, para as nossas comunidades, mostrando o quê? A base bíblico, teológica, litúrgica, histórica, sacramental, tudo isso. Depois, e ainda do ponto de vista da comunidade, nós falávamos há pouco, né, antes de iniciar o programa, fazer com que certas coisas que são importantes na vida de uma paróquia, na vida da igreja, não assumam aquilo que é mais importante em detrimento do domingo, como são os dias e meses temáticos celebrados ao longo do ano. Por exemplo, mês da Bíblia, mês da missão, mês das vocações, dia das mães, dia dos pais, primeiro domingo do mês, que é o domingo do dízimo. Então, tudo isso pode roubar o quê? A centralidade da mensagem desse dia, que é a ressurreição. Então, se nós colocamos muita coisa, nós sobrepomos essas coisas em relação ao domingo e inconscientemente isso vai o quê? Diminuindo a importância do domingo. A outra coisa muito importante que os papas recomendam, até mesmo João Paulo II, ele fala na sua carta Dies Domini, mas isso era muito presente, por exemplo, lá na Itália, mas hoje até lá se vive essa crise também, da chamada as vésperas dominicais, quando a comunidade se reunia não apenas para a Eucaristia, mas também para a oração de vésperas.
para a oração. A liturgia das horas. A liturgia das horas, exato, a liturgia das horas. Mas como fazer isso hoje? É muito difícil, né? Porque, como nós falávamos, então a pessoa participou do domingo, da missa, então ela acha que já deu tudo e se criar algum momento formativo ou celebrativo, além da Eucaristia, as pessoas podem achar uma coisa muito pesada, porque depois vai querer fazer o seu passeio, o seu porque encontro vai olhar com a tudo família. como um peso. Vai olhar tudo como um peso. Se a né? gente transforma o cristianismo tudo num peso, a gente converte ele num moralismo. Tem que olhar antes a graça, não é isso, padre? Exatamente. Que graça celebrar vésperas, que graça celebrar a missa dominical, que graça estar em comunidade. Não é olhar o peso, algo que eu tenho que fazer Exatamente. para cumprir uma tabela. Claro que o domingo, além da missa, você que trabalhou durante a semana tem aqui o seu momento De estar com a família. de estar com a isso é família, importante. de repousar, de passear, que isso é importante também. Mas vez por outra que a paróquia crie um momento de valorização do domingo, não se deve achar estranho. Nos dias solenes, por exemplo, nas solenidades, né? Exatamente. Poderia muito bem rezar a Sim, liturgia sim, das sim, horas, as sim. vésperas, como o senhor citou. Sim. Então precisa desse justo equilíbrio, né? Entre a celebração dominical no domingo e as outras atividades familiares e pessoais. Não estão em concorrência, né? Não, Não pode não. ver como concorrentes, né? A missa com a meu lazer, não. São coisas que estão juntas, complementares, que fazem parte da vida humana. Aliás, eu tenho dito sempre vida o de seguinte, cada cristão também. eu tenho dito sempre o seguinte, que nós católicos, né, nós perdemos essa importância do domingo. Porque se nós olharmos para alguns irmãos protestantes nossos, eles valorizam o domingo mais do que a gente. Eles estão ali, muitas vezes a manhã toda ou a tarde toda, né? Em reunião, em oração, não tem aquela pressa em sair da igreja, se sentem alegres e felizes em estar ali em comunidade. Até mesmo nós temos um problema muito sério agora, um problema pastoral, de que algumas paróquias, algumas comunidades estão repensando a celebração dominical noturna. É um problema sério que tem aparecido. Muitas paróquias já não tem mais. Muitas paróquias já não tem mais. Mas se nós andarmos ao longo das ruas, das praças daqui de Salvador, enquanto a Igreja Católica estará fechada, muitas igrejas protestantes estarão com seu culto dominical noturno acontecendo. Então precisamos vencer os medos, as dificuldades, como digo, não é que nós nos atiremos à frente dos bandidos, mas também não podemos nos render facilmente diante das dificuldades em detrimento da importância do dia do Senhor e da Eucaristia Dominical. Padre, aproveitando a tua preciosa presença aqui neste programa, ainda eu gostaria de esclarecer a respeito das missas da vigília, que em algumas solenidades nós temos. Porque sabemos que o dia de domingo ele começa na tarde do sábado. Exato. Então explica primeiro para nós por que o dia de domingo começa na tarde do sábado, o dia litúrgico do domingo. Olha, pois é, você lembrou bem, digamos, da centralidade, da diferença e da importância entre o dia de domingo e um dia de semana. Se nós olharmos o calendário, as normas do calendário romano universal, o Papa Paulo VI, ele vai falar ali com muita clareza que o dia litúrgico da semana, ele é um dia inteiro, digamos, de meia-noite a meia-noite. Mas o domingo, pelo fato de ele ter essa importância de dia do Senhor, ele começa na véspera do dia anterior, isto é, Na no véspera sábado, do domingo. na véspera do domingo. No sábado. Então começa no sábado, a noitinha do sábado, e se estende até a meia-noite do dia de domingo. E aí é nessa véspera do domingo, no caso, já a partir da noitinha do sábado, que se celebra a vigília. Quando é uma festa que tem um formulário, isto é, que tem uma missa própria da vigília, se celebra aquela missa própria da vigília, como é o caso de Pentecostes, como é o caso também
não me recordo agora, foi uma outra celebração. Todas as solenidades, Nossa Senhora Imaculada Conceição. A Assunção de Nossa Assunção de Senhora, Nossa me parece que a Senhora. Nossa Senhora tem a vigília também. Mas, e aquelas celebrações que não tem a vigília, ou melhor, os domingos, o tempo comum, a maioria dos domingos não tem uma missa de vigília. Mas, dada a importância, já no sábado à noite, nós já celebramos o dia de domingo, porque é um dia até mais extenso. Porque isso vem do judaísmo, né? Vem do judaísmo, porque exatamente. Na perspectiva do judeu, o dia começou nas trevas. Exatamente. E quando o dia começou, Deus disse, haja luz, e a luz se fez. Então, o primeiro dia do mundo, o primeiro dia da criação começou nas trevas. Então, eles vêm com essa ideia. Por isso que o dia de domingo, o dia de sábado dele começa na sexta-tarde, na noite da sexta. E nós, o domingo, também o dia do domingo, e das solenidades também. E das solenidades Se também. começa na véspera da tarde, da tardezinha, como o Padre Manuel falou, anterior. Mas, por exemplo, se eu vou na missa da vigília, com a liturgia da vigília, eu já estou atendendo ao preceito, naturalmente, do domingo, né? Já está atendendo ao preceito do domingo. Agora... Eu já vi muitas pessoas fazerem confusão a respeito disso, que eu fui para a missa da vigília, então eu vou ter que ir para a missa do dia também. O Natal, por exemplo, nós temos três missas. A missa da noite de Natal, a missa da aurora e a missa do dia de Natal. Sim, então, qualquer dessas três missas já se atende sob o ponto de vista do preceito, né? E é cada liturgia fantástica, né? Cada missa tem... Dessas do Natal tem uma liturgia própria. Leituras próprias e assim, fantástico realmente. E a mesma coisa também no domingo de Páscoa, né? Que nós temos a missa da vigília e a missa do dia. E a missa do dia de Páscoa. Mas também. Aí já se atende a... Já se atende. Quem participa da missa da vigília já celebrou a missa de Páscoa, não tem a não obrigação. Precisa ir para a missa do dia. Se exato. Quiser, ótimo, Se maravilhoso. quiser, ótimo, porque vai estar reunido com a comunidade, coisa dessa natureza. Agora, Padre Jorge, uma coisa muito importante a frisar sobre a missa dominical celebrada na vigília no sábado à noite é o seguinte, Papa Paulo VI, ele permitiu que fossem celebradas a missa na vigília no sábado, mas não era uma coisa, digamos assim, que deveria se tornar uma praxe. Hoje, para nós, se tornou uma praxe. Mas essa missa celebrada no sábado à noite, que já é a missa dominical, era para aquelas pessoas que tivessem dificuldade de participar no domingo. Então, não seria por uma razão cômoda, como quem diz, olha, então deixa eu ir agora no sábado à noite, porque amanhã eu quero ter meu domingo livre. Entendi. Então, não foi com essa finalidade. Tem vários fiéis que celebram com essa participam. Mas o sábado, à noite, já é o domingo, né? Já é o domingo, mas primordialmente... O dia da Assembleia, o dia da Eucaristia, é aquele dia do domingo mesmo, muito embora comece no sábado, na vigília, né, já possa ser celebrada a Eucaristia, mas vale como momento especial aquela missa celebrada no domingo. Quer dizer, se deve priorizar a participação na missa dominical do próprio dia de domingo e não tanto naquela missa do sábado à noite. Claro que eu dizer isso é uma coisa que soa um pouco estranha, mas é porque é necessário que a gente faça uma memória de como foi que nasceu essa possibilidade da missa do sábado, a missa do domingo no sábado à noite. Tudo bem que a igreja já tinha a liturgia das horas, as primeiras vésperas do domingo. Exato. Mas antes do Vaticano II não se celebrava a missa nesse horário, porque tinha que celebrar em jejum. Então, Como é que o padre ia aguentar ficar o dia inteiro de jejum para celebrar uma missa 5 horas da tarde, 6 horas da tarde? Não tinha como. Por isso que as missas eram sempre de manhã, mas vale a pena o senhor explicar, então. Eu digo isso porque, se nós olharmos a nossa realidade pastoral, existiam até algumas paróquias que, a título de exemplo, no sábado à noite era chamada Missa dos Casais. Ah, tá. Tá entendendo? Sim. Então, aquela missa era celebrada no sábado à noite, a missa dominical, mas não no dia de domingo. Quando que, na realidade, como nós falamos precedentemente, o domingo, ele é o quê? Ele é o dia da Assembleia. Não deveria ter tanta divisão. Claro que numa paróquia não se daria para ter uma única missa.
até mesmo porque os fiéis são muitos e São tudo mais, muitos, né? Mas na medida do possível, né, não deveríamos dividir tanto também. Então tem esse lado também. Muito bem, então agradecemos muito a presença do Padre Manuel entre nós, foi uma riqueza de informações e bem dizer pelo dom do seu sacerdócio, do seu ministério, pedir que o Senhor realmente esteja à frente de tudo e vá conduzindo e guiando conforme a sua santa vontade. Muito obrigado, Padre Manuel. Padre Jorge, também agradeço o convite, essa possibilidade, como lhe falei, foi a primeira vez participando de um podcast, né? E me coloco à disposição, caso seja necessária uma outra vez. Deus abençoe também o seu trabalho, como eu disse, muito importante, nessa preparação para o Jubileu de 2025. Que bom. Então, nós nos encontramos na próxima semana com mais um tema do Concílio Vaticano II. Até lá, que Deus abençoe.